Existem duas frases que acabam com a nossa identidade. A primeira é: quando eu estiver pronto, vou fazer isso, isso e isso. E nunca está pronto. A segunda é: eu não consigo, não sou capaz, não sou bom o suficiente. E o que gera essas duas frases, esses dois pensamentos, esses dois sentimentos? A comparação. Então, a primeira reflexão que eu quero gerar em você: em quem você está firmando a sua identidade? Está mais do que na hora da gente deixar de lado todas essas mentiras que acreditamos sobre nós e fundar a nossa identidade e a fonte da nossa segurança em Deus. Para quem já me conhece, sabe que eu trago assunto sério, mas com leveza, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Lígia. E que bom que você está aqui no Colo do Pai. O canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Eu quero falar com você hoje sobre insegurança. Eu não sei se você se considera uma pessoa insegura ou se já viveu situações na sua vida, né, em que a segurança reinava e atrapalha muito, né, gente? Eu já vivi várias situações de medo mesmo, de insegurança, de não achar que eu era capaz, de achar que eu precisaria estar pronta, né, para fazer algo. E eu me lembro que ano passado, faz mais ou menos um ano, eu fui em uma conferência e eu estava com uma amiga minha, né? Em determinado momento, a pregadora falou assim: se você já sentiu vontade de tirar a sua vida, levante as suas mãos. Eu não levantei, né? Porque, graças a Deus, não foi o caso. Minha amiga também não levantou, mas várias pessoas ao redor levantaram. E aí, tinha uma moça que estava atrás de nós. E a pregadora falou assim: então agora, se tiver alguém perto de você, do seu lado, né, com a mão levantada, ore por essa pessoa. Aí, gente, eu olhei a mulher que estava atrás de mim, ninguém tinha ido orar por ela. Daí eu falei: vixe, será que eu vou ter que ir, né? Eu tinha vergonha, essa que é bem a verdade. E estava me sentindo insegura. Aí, falei: amiga, tem uma moça ali atrás que tá com a mão levantada. Aí a minha amiga prontamente foi lá e orou pela moça. Depois a amiga comentou assim: nossa, eu tô tão cansada. Falei: eu também, hoje o dia foi puxado, né? Dela: não, eu tô cansada, porque quando eu fui orar por aquela mulher, a glória de Deus veio de uma forma tão forte que até me esgotou um pouco fisicamente. Falei: você tá de sacanagem. Era pra eu ter experimentado isso. Então, quantas vezes, né, na nossa vida, a gente deixa de experimentar as bênçãos de Deus, a manifestação do Senhor, por insegurança. Isso é muito triste, gente. Aí depois eu orei ao Senhor, falei: pai, não vou mais fazer isso. Aí depois de um tempo, teve uma outra situação lá na igreja, né, que eu congrego. Aí tinha a oportunidade de orar por uma pessoa, fui lá e orei. Mas o fato é que as oportunidades, elas nunca são as mesmas, né? Por mais que aparentam ser, né? O momento é diferente, a atmosfera é diferente. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque a nossa insegurança, ela pode impedir a gente de acessar aquilo que Deus tem para nossa vida. E se sentir inseguro é muito triste, né? É muito desafiador. Mas vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Só que antes de tudo, eu quero te pedir para que você já se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante porque todos nós aqui, todos os preletores, somos voluntários. Então, quando você se inscreve, você mostra para o YouTube que essa mensagem é relevante. E aí, o YouTube mostrando para outras pessoas, essas pessoas vão se inscrever no canal e assim a nossa estrutura, né, para que essa mensagem vá ao ar, continue viva, continue existindo e possa melhorar cada vez mais. E o intuito disso é que você receba cada vez mais uma mensagem clara, uma mensagem simples e principalmente poderosa vindo da parte de Deus. Agora vamos para a passagem bíblica. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Entender isso é tão libertador que pode existir um orgulho, né, uma arrogância, no sentido assim: conseguir realizar tal coisa. Mérito meu, né? Obviamente, mérito meu. Mas quando a gente entende que vem do Senhor, isso nos traz humildade, né? E o outro lado também acontece. Muitas vezes a gente acha que não somos capazes, não damos conta, vem um sentimento ali de insegurança. Mas a verdade é que a tua capacidade e a minha capacidade, ela vem de Deus, gente. Então, de fato, você não precisa ficar preocupado com, por exemplo, o que falar, como agir.
Eu entendo que isso pode ter uma relação direta, muitas vezes, com uma baixa autoestima. Por isso é muito importante o seguinte: firmar a nossa identidade em Deus. Entender quem somos na fila do reino. Vamos dizer assim. Nós somos filhos amados, nós fomos planejados. Eu me sinto muito especial para Deus, gente. E eu sei que você também se sente, e é assim que você tem que se sentir. Veja o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Pensa, eu não sou mãe, né? Mas se você for, se você tiver filhos, você daria seu filho para salvar alguém que você não conhece? Eu acredito que não, né? É um nível, assim, de maturidade espiritual muito elevado. Mas Deus fez isso com a gente. Ele deu Jesus, seu único filho. Só por esse motivo, a gente já tem que honrar a nossa vida e dar o melhor que a gente tem todos os dias. Porque não foi à toa que ele fez isso, né? Ele fez por conta do amor dele e porque ele nos ama, gente. Ele é amor e ele nos ama. Então, assim, quando a gente entende o sacrifício de Jesus por nós, muda tudo, porque a gente não se sente mais pequeno em relação às outras pessoas. Não nos sentimos mais intimidados. Ou o que fulano vai pensar, o que ciclano vai pensar. Se você deseja suprir a expectativa das pessoas, eu já te dou uma dica logo de cara: entregue para Deus. Porque não vai suprir, gente. Não vai. E mesmo que supra, vamos supor que você supra a expectativa. O quanto da sua identidade você vai ter que matar para poder agradar o outro? A Bíblia nos ensina que a gente só tem que agradar a Deus. Se a gente agradar a Deus, ponto. Nós, eventualmente, vamos agradar uma pessoa ou outra, mas não. O foco tem que ser agradar a Deus. E aí, como é que a gente faz para resolver, então, essa questão da insegurança? Eu quero te contar brevemente a história de Moisés. Moisés libertou o povo do Egito. Olha que forte. Só que quando Deus falou para Moisés que ele ia fazer isso, ele falou assim: Senhor, mas eu sou gago, eu não tenho fala eloquente, né? Quantas vezes a gente pensa isso? Ai, depois que eu fizer um curso de oratória, aí eu vou falar com pessoas, né? Depois que eu tiver casado, tiver filhos, aí eu vou falar para outras pessoas. Não, gente. Feito é melhor que perfeito. Você ter esse coração disponível, você agir, é o que Deus quer. A perfeição é só Jesus. Nós nunca vamos alcançar o momento perfeito, nem a situação perfeita, nem a característica perfeita. Isso, inclusive, faz sentido quando a gente pensa assim: quando eu tiver com a minha vida toda arrumadinha, aí eu vou voltar para a igreja. Gente, pelo amor de Deus. Ou, quando eu tiver com a minha vida toda arrumadinha, aí eu volto para Deus. Não é sobre isso. Deus quer você exatamente do jeito que você está. Isso não quer dizer que você não tenha que mudar, não tenha que se transformar, né, numa pessoa mais parecida com ele, né, moldar o seu caráter, transformar o seu caráter. Não. Mas quer dizer que você não precisa ser perfeito, até porque nunca é, né, e nunca será, para que você chegue aos pés da cruz. Até porque Deus já te conhece, com todas as suas dores, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus desafios, todos os seus traumas. E ele te ama, porque essas dores não te definem para ele. Ele tem pensamentos de paz a respeito de nós. Então não espere o momento perfeito, tudo está perfeito para falar com Deus. É ele que vai te ajudar a superar tudo isso. Porque da força do seu braço, você não vai conseguir. Então vamos para Moisés, né? Que eu dei uma desconcentrada, mas bora lá. Então vamos para Moisés. Moisés falou para Deus: eu não tenho condições, não consigo, minha fala não é eloquente. Como é que eu vou falar com o faraó, né, que é uma autoridade, não tem como eu fazer isso, enfim. E aí em Êxodos, capítulo 4, versículo 9, Moisés continuou teimando. Disse ele: Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou comigo, pois sou lerdo para falar. Tem outras versões que falam: não tenho uma fala eloquente. Outras versões falam: eu sou gago, né? Enfim. Aí Deus responde: quem faz a boca dos homens, disse o Senhor. Quem faz com que o homem fale ou não fale, veja ou não veja, escute ou não escute? Não sou eu o Senhor? Agora preste atenção nessa parte. Agora vá. Eu farei com que você fale bem e direi o que você terá de falar. Como que a gente vence a nossa insegurança? Gente, foi a forma que eu venci, tá? Pedindo para Deus falar através de nós. Orando para Deus nos ajudar. Pedindo para Deus nos dar uma convicção, uma certeza, né, de que Ele está com a gente. Ele já está, tá? Mas assim, às vezes a gente precisa realmente acreditar nisso, ter essa convicção de uma forma profunda.
Isso faz toda diferença. Quantas vezes, gente, eu fui conversar com pessoas e eu não sabia o que falar. Eu tava nervosa, né? Tava um pouco insegura e eu falava: Deus, fale através de mim. Agora mesmo, antes de abrir esse... Foi até engraçado, né? Que eu tentei gravar essa mensagem faz uns 2 dias, mais ou menos. E eu me senti insegura. Raramente eu me sinto insegura para gravar as mensagens. Falei, nossa, que curioso, né? Eu, insegura, para gravar mensagem sobre insegurança. Um tanto quanto curioso. Mas por quê? Deus quer que eu experimente isso, né? Para ter mais autoridade ainda para falar a respeito. Então, antes de começar essa mensagem hoje, eu falei, Senhor, fale através de mim. Porque Ele fala, as palavras que saem da nossa boca não são por acaso. É Deus que coloca. Então, quando você tiver uma conversa séria com alguém, quando você precisar falar algo, se posicionar ou agir em relação a algo na sua vida, peça para Deus te guiar, te direcionar, falar através de você, se for o caso. Eu, inclusive, peço para Deus também, por exemplo, eu vou conversar com alguém. O que eu faço? Senhor, já trabalha no coração da outra pessoa, para que ela receba aquilo que eu tô falando de bom grado, vamos dizer assim, né? E assim, a gente não tem controle disso, mas podemos pedir para Deus. Quantas vezes você está em ambientes que sempre tem briga, sempre tem discussões, sempre tem grosseria, e você pode orar para Deus e falar, Senhor, me direciona naquele momento e que seja um ambiente de paz. Que eu fale algo, por exemplo, que traga leveza. Que eu fale algo que seja engraçado, daí o povo já dá risada. É isso, gente. Nós temos que aprender a pedir tudo para Deus. Ele anseia por isso. Ele anseia por esse relacionamento. Então, peça para Deus falar através de você, te direcionar nas suas ações, tocar no coração da pessoa com quem você está conversando, por exemplo. E que seja sempre leve, porque onde está Deus, tem leveza e tem paz. Amém? Vamos fazer uma oração para entregar nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, eu quero te agradecer por esse momento que novamente estamos falando da sua palavra, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, Pai. E esse é o nosso maior desejo, Pai. Nos direciona, Senhor, nos guia, nos capacita, Pai. E que nós sempre entendamos que a nossa capacidade vem somente do Senhor. Pois é o Senhor que coloca as palavras na nossa boca. Pois é o Senhor que guia o nosso coração e os nossos pensamentos, Pai. Nós consagramos ao Senhor todo o nosso ser. Nós levamos cativo a sua obediência, todos os nossos pensamentos, Pai. Nos ajude, Pai, a afirmar de uma forma muito profunda no nosso coração a convicção do seu amor, do seu cuidado, da sua bondade e do seu desejo de se relacionar conosco. Em nome de Jesus, oramos, amém. Que bom que você ficou até aqui, espero que essa mensagem tenha ajudado, que Deus te abençoe e até amanhã.